Na língua francesa, muitos tratam o pronome Y como um vilão, mas na verdade ele vai te ajudar muito a dar mais fluidez na fala e a evitar repetir tanta coisa assim. Bom, eu sou o Thiago, do Francês para Brasileiro, e justamente a gente vai falar sobre o pronome Y aqui nesse vídeo. 1, 2, 3, c'est parti! Duas perguntas que a gente tem que se fazer aqui quando a gente utiliza o pronome Y. Quando a gente quer substituir complemento de lugar com a preposição dans, en, sur, à, au e assim por diante. Até coloquei um etc aqui porque os exemplos são vários. E também grupos de ideia ou de palavras ou verbos que são seguidos da preposição a. Então, através dos exemplos vai ficar muito bem claro isso. E o porquê a gente utiliza esse pronome Y? Pessoal, imagina, se a gente está falando de uma questão de substituição, quando a gente substitui, a ideia é dar maior fluidez, porque você não vai ficar repetindo a mesma palavra. E no dia a dia, os franceses usam demais o pronome Y. É simplesmente por causa disso. Então, vamos lá discutir os exemplos de cada situação. E antes de entrar propriamente no conteúdo, eu já peço para você deixar o seu like e não esquece de se inscrever, né, no meu canal e também ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades aqui do Francês para Brasileiro. Agora a gente vai abordar o primeiro uso desse pronome Y, né, que é a questão de complemento de lugar. Então ele pode substituir, se você está falando da praia, da farmácia, o lugar que você está indo, o lugar que você trabalha. Vamos ver aqui. Elle va au centre commercial. Qual que é o complemento de lugar? O centre commercial. Porque a gente tem que entender o que a preposição o está fazendo aqui. Ela está introduzindo um complemento de lugar. Então, ao invés de falar assim, ó, elle va au centre commercial le week-end, já está contextualizado. Uma coisa muito bem que a gente tem que pontuar aqui, o Y, ele não tem tradução. Ele não tem uma tradução em si. Ele tem a tradução do objeto, do complemento que ele está retomando. Então, a gente sempre está trabalhando com uma ideia de contexto e de retomada de significado. Então, elle y va le week-end. Quer dizer, esse Y, ele está substituindo o quê? O centre commercial. É isso que você tem que se perguntar. O que esse Y está substituindo? Ele está substituindo um local, uma ideia? Sempre faz essa pergunta. Qual que é a função? O que ele está substituindo aqui? Vamos lá. Le chat est sur la table. O gato está sobre a mesa. Il dort depuis ce matin. Então, le chat est sur la table. Sur la table é o meu complemento de local, porque o gato está onde, né? Il dort depuis ce matin. Ele está dormindo aí. Olha como a gente está traduzindo no português, né? Ele está dormindo aí desde essa manhã. Então, o Y, o Y está substituindo o quê? Sur la table. Então, percebe, ao invés de ficar falando novamente le chat dort sur la table depuis ce matin, eu faço uma estratégia que é como se fosse um atalho e coloco o Y para dar mais fluidez na minha fala. Olha aqui o terceiro exemplo. Venez au Brésil, vous y trouverez beaucoup de plages. Venham ao Brasil, venham ao Brasil. Você vai encontrar aqui muitas praias, você vai encontrar muitas praias aqui. Aqui eu estou traduzindo como aqui. O Y está substituindo o quê? O Brasil, porque é meu complemento de lugar. Você está vendo o mecanismo do Y aqui? E aqui o nosso último exemplo para complemento de lugar. Elle habite en France. Qual que é o meu complemento de lugar? En France. Como é que eu substituo? Il y habite depuis 3 ans. Il habite en France. Il y habite depuis 3 ans. Então, ele mora na França, ele mora lá, né? Desde 3 anos. Depuis é desde, tá, pessoal? Il habite depuis 3 ans. Então, o Y está substituindo en France. Vamos ver agora como que o Y, como que esse pronome ele vai reagir ao grupo de ideias e aos verbos que são seguidos pela preposição a. Muitos verbos em francês, eles são acompanhados pela preposição a. E aí o Y é onde ele entra. Então, por exemplo, penser a, pensar em, réfléchir a, refletir em. Então, vamos lá. Tu t'intéresses au cinéma? Você se interessa no cinema, né? Ao cinema, isso aqui no francês. Oui, je m'y intéresse depuis petit. Então, olha que interessante. Ao invés de eu repetir
Je m'intéresse au cinéma depuis petit. Não, eu já pego o Y como atalho e dá maior fluidez porque eu evito a repetição. Então, tu t'intéresses au cinéma? Oui, je m'y intéresse depuis petit. O Y está substituindo o quê? O cinéma. E o verbo s'intéresser à quelque chose, tá? Se interessar em algo, por algo. Il participe au congrès? Olha o verbo aqui, participer. Quando você participa, en français, tu participes à un événement, a um evento, né? A algo. Oui, il y participe cette semaine. Sim, ele participa disso essa semana. Então, olha o Y substituindo o congrès. Vamos lá, continuar. Tu vas t'abonner au club de gym? Você vai se matricular na academia? C'est sûr, je vais m'y abonner ce lundi. Né? Então, olha que interessante. S'abonner a quelque chose, né? Se matricular, né? Se inscrever em algo. Então, o Y está substituindo o quê? O club de gym. Oui? E aqui o nosso último exemplo com grupos de palavras, de ideias seguidos pela preposição a. Mon oncle passe à la radio. Meu tio ele está passando na rádio. Il y passe quand? Quando é que ele está passando? O Y está substituindo o quê? À la radio. E é sobre isso. Agora, nessa segunda metade do vídeo, a gente vai entender qual é a posição do Y, porque às vezes vocês percebem que ele está atrás de um verbo, de um auxiliar, e a negação, como é que fica? Então vamos dar continuidade nisso. Eu já ia me esquecendo, eu preparei aqui uma pequena lista, tá, pessoal? Com verbos que são seguidos pela preposição a e, consequentemente, o Y ele vai acabar se intrometendo aí para facilitar, na verdade, a questão da fala. Então, essa lista aí é para você dar o print, para você pausar, escrever e para ficar atento, porque você está se perguntando, tá, mas quais verbos, então, que são seguidos da preposição a? Outra pergunta que a gente pode se fazer, mas onde é que eu coloco o Y? Às vezes eu vejo ele no passé composé, às vezes eu vejo ele com dois verbinhos, ele fica no meio, como que é? Então é o seguinte, a gente tem dois tipos de tempo, né? O tempo simples e o tempo composto. O tempo simples é só um verbo. E aí, quando é só um verbo, então é o Y e o verbo. E tá tudo, e é sobre isso. Então, ó, j'y vais. Olha o Y, ele tá antes, né, do vais. J'y vais. Na negação, você vai pegar o ne mais o Y, os dois vão se juntar. Ni, o verbinho e o pas. Je n'y vais pas. Então, quando a gente tem que frisar muito a questão da pronúncia. Je n'y vais pas, que é diferente de você falar je ne vais pas. Eu não vou. E je n'y vais pas, eu não vou a esse lugar contextualizado aí. Então, j'y vais, je n'y vais pas. Elle y pense, elle n'y pense pas. On y va, on n'y va pas. Tu t'y abonnes, tu ne t'y abonnes pas. Olha que interessante esse, né? Tu t'y abonnes, tu ne t'y abonnes pas. Il s'y intéresse é o se, né? A partícula pronominal aqui é o se, mas o Y grudou. Il s'y intéresse. E aí a negação. Il ne s'y intéresse pas. Il ne s'y intéresse pas. Tu y réussis, né? Tu y réussis. Tu n'y réussis pas. Tu n'y réussis pas. É interessante você praticar também repetindo em voz alta. Então, aqui a gente está falando de um tempo simples. Agora vamos para o tempo composto. Quando a gente fala de um tempo composto, pode ser dois verbinhos ou um auxiliar em um verbo. Então, quando é dois verbos, o Y ele fica no meio, simplesmente. Vamos lá. Je vais y réfléchir. Então, percebe que o Y está aqui no meio. Então, tem o verbo 1 mais o Y e o verbo 2. E a negação? Você sempre nega o primeiro. Eu sempre falo assim, né? Quando tem duas pessoas e vai levar uma chinelada, é sempre a primeira que acaba levando a chinelada. Então, nesse caso, a gente nega sempre o primeiro verbo. E o Y no meio. Je ne vais pas y réfléchir. Il doit y aller. E aí, na negação, il ne doit pas y aller. Il ne doit pas y aller. Elle peut y trouver.
A negação, elle ne peut pas y trouver. On peut y croire. A gente pode acreditar nisso. On ne peut pas y croire. On ne peut pas y croire. E tu veux y aller, é o nosso último exemplo. Tu veux y aller. A negação, tu ne veux pas y aller. Então você percebe que o Y ele fica no meio dos verbos e na negação a gente sempre vai negar o primeiro verbinho e aí deixa o Y no meio e o outro verbinho aí no escanteio. Então é isso. Agora a gente vai ver a questão do tempo composto com auxiliar e um verbo. Quando a gente tem o tempo composto com auxiliar e verbo, simplesmente o Y ele vai antes do auxiliar. Então fica Y, auxiliar e verbo. Um exemplo de tempo composto é o passé composé. Olha o nome, né? Passado composto ao pé da letra. Je suis monté, j'ai parlé. Então é isso do que a gente está falando de tempo composto aqui. Olha só, j'y ai réussi. Geralmente eu falo j'ai réussi. Aí se eu quero colocar o Y, eu vou colocar antes do auxiliar. E a negação, na verdade, ela é feita com o auxiliar. Lembra? O primeiro que está na frente é que vai levar a chinelada. É o auxiliar que leva a chinelada aqui com a negação. Je n'y ai pas, ó, je n'y ai pas réussi. J'y suis allé. Se fosse normal, sem o Y, je suis allé. E aí com o Y antes do auxiliar, j'y suis allé. J'y suis allé. Então, a negação, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé. Elles y sont arrivées. E aí, nesse caso, eu tenho que fazer a liaison, tá? Elles y sont arrivées. Elles y sont arrivées. E a negação, elles n'y sont pas arrivées. Continuamos. Tu t'y es intéressé. Tu t'y es intéressé. E a negação, tu ne t'y es pas intéressé. Olha que interessante isso daqui. Tu ne t'y es pas. Tu ne t'y es pas. Tu ne t'y es pas intéressé. Elle s'y est, voilà, elle s'y est habituée. Elle s'y est habituée. A negação, elle ne s'y est pas habituée. Elle ne s'y est pas habituée. E aí, on s'y est amusé. Na festa, a gente se divertiu. On s'y est amusé. A negação, on ne s'y est pas amusé. On ne s'y est pas amusé. Então, vocês percebem a questão da posição do Y. E vai depender um pouquinho se a gente está falando de um tempo simples ou de um tempo composto. Agora eu vou deixar algumas perguntinhas aí para a gente praticar um pouquinho. Vamos lá. Tu vas à la fac demain? Tu vas à la fac demain? E aí você pode responder com uma negação, uma afirmação. Daqui a pouquinho eu trago as respostas, tá? Tu t'intéresses à l'art? Tu t'intéresses à l'art? E aí? Tu t'intéresses à l'art? Tu es allé au cinéma? Tu es allé au cinéma? E aí a última pergunta. Tu t'es amusé à la fête? Tu t'es amusé à la fête? Vamos ver as respostas agora? Agora a gente vai checar as respostas. Pode ser que, com certeza, você pode ter respondido de uma maneira diferente. Aqui eu estou trazendo as respostas mais clássicas, tá bom? Vamos lá. Tu vas à la fac demain? Oui, j'y vais. Voilà. Non, je n'y vais pas. Oui, j'y vais. Non, je n'y vais pas. Allez. Tu t'intéresses à l'art? Tu t'intéresses à l'art? Oui, je m'y intéresse. Oui, je m'y intéresse. Non, je ne m'y intéresse pas. Non, je ne m'y intéresse pas. A terceira pergunta. Tu es allé au cinéma? Tu es allé au cinéma? Oui, j'y suis allé. J'y suis allé. Non, je n'y suis pas allé. Non, je n'y suis pas allé. E a nossa última. Tu t'es amusé à la fête? Oui, je m'y suis amusé. Je m'y suis amusé. Non, je ne m'y suis pas amusé. Non, je ne m'y suis pas amusé. Então é isso, espero que eu possa ter te ajudado um pouco com essa questão aí do pronome Y. Comenta aqui se ficou claro, se eu pude te ajudar. Dá aquela curtida, comente, compartilhe com um amigo que está estudando a língua francesa e não se esquece aí
de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Allez, merci beaucoup, a gente se vê nos próximos vídeos.